Olá, hoje a gente mergulha na história de uma figura, assim, fundamental. Abrão. Originalmente Abrão, né? Nascido lá em Ur dos Caldeus. Exato, uma figura-chave para o judaísmo, cristianismo, islamismo. A história dele é uma de partida, de fé e de uma promessa divina, né? De terra, de descendência. É interessante que, embora a gente não tenha, uma prova arqueológica direta dele, nomes dos ancestrais foram encontrados em registros lá da região de Harã. Mas o que essa jornada nos diz hoje, hein? Olha, o ponto central, eu acho, é esse chamado de Deus, para deixar tudo para trás, sabe? Família, segurança, a terra natal, tudo por uma promessa, por um destino que ele nem conhecia direito, Canaã. É uma ruptura grande com a vida que ele tinha em Ur. Uma vida mais estabelecida, né? Totalmente. É trocar o certo pelo, digamos, incerto, baseado só na fé nessa promessa. E a jornada começa com a família indo para Arana, com o pai dele, Terá. Algumas tradições dizem que Terá já tinha morrido quando Abrão, aos 75 anos, ouve aquele chamado mais direto: sai da tua terra. E vai para a terra que eu vou te mostrar. É isso aí. E ele vai. Leva a esposa Sara, que era também minha irmã. E o sobrinho Ló. Uma decisão de peso, hein? 75 anos. Muita coragem. E a obediência é, assim, imediata. Chegando em Canaã, que já era habitada, né? Não era um vazio. Não, claro. Ele passa por Siquém. E ali, Deus confirma a promessa da terra. E o que ele faz? Constrói um altar. Um marco. Um sinal de fé naquele novo lugar. Exatamente. É como fincar uma bandeira espiritual ali, sabe? Mesmo em terra alheia. Mas aí vem o primeiro grande desafio: a fome. Uma fome forte em Canaã. Isso. E eles precisam descer pro Egito para sobreviver. E aí tem aquela história que sempre me deixa pensando: o medo de Abrão pela beleza da Sara. Ah, sim. Ele pede para ela dizer que é irmã dele, né? Com medo de ser morto pelo faraó. E o faraó realmente a leva para o palácio. É um momento que mostra, sim, a vulnerabilidade dele, o medo humano, mas, ao mesmo tempo, a narrativa bíblica frisa muito a proteção de Deus sobre a promessa. É verdade, porque Deus intervém, né? Manda pragas para o faraó. Exato! O faraó descobre a verdade, devolve a Sara e manda Abrão embora. E detalhe, ele sai do Egito bem mais rico do que entrou. É impressionante. De volta a Canaã, essa riqueza toda acaba gerando outro tipo de problema. Conflito, né? Entre os pastores dele e os do sobrinho, Ló. As terras começam a ficar pequenas para os rebanhos dos dois. E Abrão tem uma atitude bem nobre ali. Para evitar briga, ele fala pro Ló: escolhe para onde você quer ir. Dá a Ló a preferência e Ló escolhe as campinas que pareciam mais verdes, mais férteis, perto de Sodoma. Uma escolha que, bom, a gente sabe que vai trazer problemas para Ló depois. Ele acaba sendo capturado numa guerra lá na região. E aí a gente vê outra faceta do Abrão, o líder guerreiro. Ele junta 318 homens da casa dele, vai atrás dos reis inimigos e resgata Ló, a família, os bens, tudo. Uma operação de resgate bem sucedida. E na volta, acontece aquele encontro super misterioso e importante. Sim, com Melquisedeque, rei de Salém, que muitos ligam à futura Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Uma figura bem enigmática. Ele abençoa Abrão, traz pão e vinho, e Abrão dá a ele o dízimo, a 10ª parte do que recuperou na batalha. É um reconhecimento mútuo ali, né? Muito forte. Parece que esse ato de bravura e esse encontro preparam o terreno para algo ainda maior. Logo depois, Deus faz uma aliança formal com Abrão, Gênesis 15. A aliança da promessa da descendência. Mesmo ele e Sara sendo idosos, sem filhos. Deus promete, sua descendência será como as estrelas do céu. Incontável. E é interessante que, nessa mesma conversa, Deus também prevê um tempo de sofrimento para os descendentes dele antes de possuírem a terra definitivamente. O tempo passa. A promessa do filho com Sara não se concretiza de imediato. E aí Sara tem aquela ideia, né? Baseada nos costumes da época. Ela oferece a serva egípcia dela, Agar, para que Abrão tenha um filho com ela, e nasce Ismael. Que também recebe uma promessa de Deus, né? De ser pai de uma grande nação. Sim, Ismael é abençoado também. Mas a promessa principal, a da aliança, ainda estava ligada a Sara. Anos depois, Deus reafirma essa aliança. E aí vem as mudanças de nome. Abrão vira Abraão, pai de muitos. Sarai vira Sara,
princesa. Sim, e Deus institui a circuncisão como um sinal físico na carne desse pacto entre ele e Abraão e seus descendentes. Marca uma nova identidade, um compromisso visível. E logo depois, a visita daqueles 3 homens, que na verdade eram anjos, ou até Deus mesmo se manifestando. Anunciando o impossível. Sara, já muito idosa, vai ter um filho. E ela ri, né? Acha absurdo. Uma reação super compreensível, mas contra toda a lógica humana, nasce Isaac, o filho da promessa. Abraão já tinha 100 anos. É um milagre claro. Mas a jornada de fé de Abraão ainda teria seu teste mais extremo, digamos assim. Ao Monte Moriá, Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, o filho amado, o filho da promessa. É de cortar o coração só de pensar, imagina a angústia dele. Mas ele obedece, prepara tudo, viaja 3 dias. É o ápice da confiança, da entrega. E no último segundo, quando ele está com a faca levantada... Um anjo o impede e aparece um carneiro preso ali perto para ser sacrificado no lugar de Isaac. Esse ato é visto como a prova final da fé de Abraão. Solidifica tudo. A disposição dele de abrir mão do que tinha de mais precioso mostrou a confiança total em Deus. Uau! Depois disso, a vida segue. Sara morre e Abraão faz questão de comprar um pedaço de terra em Hebrom, a cova de Macpela, para enterrá-la. Sim, é a primeira posse de terra legal dele em Canaã. Um marco importante. Ele também se preocupa com o futuro, arranja o casamento de Isaac com Rebeca, da parentela dele lá da Mesopotâmia, e depois, já mais velho, casa de novo, com Quetura. Tem mais filhos. Ele vive bastante, 175 anos, símbolo de uma vida completa, e morre sendo enterrado lá na cova de Macpela. Pelos 2 filhos mais velhos, Isaac e Ismael, juntos. Esse detalhe é bem significativo, né? Sugere uma reconciliação, um respeito no fim da vida. Mesmo a aliança principal continuando por Isaac, a presença de Ismael ali é marcante, mostra a complexidade toda do legado dele. E assim termina a história de Abraão na Terra. Uma vida cheia de mudanças, provas difíceis, uma fé incrível e o cumprimento passo a passo das promessas que fizeram dele o pai de muitas nações. Uma referência para tanta gente. Fica a reflexão, né? A história de Abraão fala muito sobre confiar no que não se vê. Seguir um chamado, mesmo quando tudo parece incerto e impossível. O que essa disposição para agir baseado na fé, sem garantias palpáveis, pode nos ensinar sobre as nossas próprias jornadas hoje em dia?